Bom dia a todos, meus alunos do Colégio Conectar Antares, primeiro ano ensino médio, professor Romário falando. Bom, pessoal, nós encerramos o módulo 1 na aula passada, que fala sobre cartografia 1, cartografia 2, cartografia 3. Ficou de vocês me apresentarem um seminário essa semana, mas infelizmente não deu certo, graças ao que está ocorrendo no mundo, né? Essa pandemia global. Espero que todos estejam mantendo a quarentena, que não é uma questão mais de se vou pegar ou não, a questão é quando, para o nosso sistema de saúde suportar toda essa demanda futura que terá. Então é muito importante manter a quarentena, certo? Bom, dando sequência ao conteúdo, nós agora vamos iniciar o módulo 2. O módulo 2 começa falando sobre a posição do Brasil no mundo, ou seja, sua localização, certo? Como nós podemos ver aqui no slide, o Brasil está localizado no continente americano e no subcontinente da América do Sul, que é essa região. A extensão territorial do Brasil faz com que o Brasil tenha grande difusão de paisagem, ou seja, muitos tipos de vegetação e variados fusos horários, já que o Brasil tem uma extensão grande de leste a oeste e uma extensão grande também de norte a sul. Como eu já havia dito a vocês, o Brasil está localizado no subcontinente da América do Sul, faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, menos com o Chile, que é essa região, e o próprio Equador. Fora esses dois países, o Brasil faz fronteira com todos os países da América do Sul. Como eu já havia dito que o Brasil tem uma extensão territorial muito grande, nós agora vamos confirmar sobre a extensão territorial do Brasil comparado com os outros países. A exemplo da Rússia, que é o maior país do mundo, é o primeiro país, né? Segundo, nós temos o Canadá. Terceiro, nós temos a China, que é também muito grande, tem uma dimensão territorial enorme. Quarto, o próprio Estados Unidos. E quinto, o Brasil. O Brasil, nós podemos dizer que ele é um país equidistante, ou seja, sua área é tão grande de leste a oeste como grande de norte a sul. A exemplo contrário, o Chile, por exemplo. O Chile é um país de grande extensão territorial de norte a sul, mas a sua extensão territorial não é tão grande de leste a oeste, como o Brasil é. Sobre a localização exata do Brasil. O Brasil se localiza em 3 hemisférios: hemisfério norte, hemisfério sul e hemisfério ocidental, ou oeste. 7% do território brasileiro está a norte, 93% do território brasileiro está a sul e 100% do território brasileiro está a oeste, como nós podemos ver na imagem. Novamente, para vocês não esquecerem, Brasil 7% apenas lá no hemisfério norte, ou seja, apenas o estado do Amapá, um pedaço do estado do Amapá está no hemisfério norte, certo? E já o hemisfério sul, quase todo o território brasileiro. É importante nós entendermos que o Brasil também faz parte da zona intertropical. Apenas o Rio Grande do Sul ali que está na faixa temperada ou zona subtropical, que está ao sul do Trópico de Capricórnio, que é o trópico que fica mais ao sul, 23,5 graus ao sul. Como eu já havia dito para vocês sobre a extensão territorial do nosso país, a norte, o último município do Brasil é Caburaí, que está na Roraima. Ao sul, Arroio Chuí, Rio Grande do Sul. A leste, Ponta dos Seixas, lá na Paraíba. E a oeste, a Serra da Cantamana, lá no estado do Acre. Como eu já havia dito para vocês, o Brasil é majoritariamente um país tropical.
já que está nessa zona aqui, que é conhecida como zona intertropical ou zona tropical, que é a zona que recebe maior insolação durante o ano. Ou seja, o movimento aparente do Sol fica principalmente nessa região. Não que o Sol não vai chegar a essas regiões, só que é com a menor intensidade, uma intensidade bem menor. Da mesma forma que ele chega aqui na área glacial do norte e na área glacial do sul, só que com incidência menor. Se ele chega com incidência menor, aqui provavelmente, claro que nós sabemos, vai ser mais frio. No norte vai ser mais frio, no sul também vai ser mais frio. Como a extensão latitudinal, é importante a gente pensar nisso. Questão latitudinal, o Brasil é muito grande, ou seja, latitudinal é norte a sul, paralelos. Os paralelos é os que demarcam de norte a sul, certo? Como a questão paralela do Brasil é grande, o Brasil em termos latitudinal é muito grande, isso abre espaço para haver muitos tipos de vegetação. A exemplo da caatinga, essa faixa aqui que está o meu mouse, caatinga fica no nordeste predominantemente. A exemplo das araucárias, que está na região do sul, região do Paraná ali. A exemplo também da própria floresta amazônica, que é uma floresta densa, uma floresta exuberante, muito grande, contém muitos rios, a bacia da Amazônia é a maior do nosso país, e outras paisagens aí, como nós podemos conferir. Comparado aos grandes países do globo em extensão territorial, o Brasil é quase todo habitável, pois nele não há desertos, grandes cordilheiras nem áreas geladas. O que eu estou querendo dizer com isso? A exemplo do Egito, a exemplo do Chile, que existem desertos e que não são habitados, o Brasil não tem esse tipo de problema. E nenhuma cordilheira enorme, como a cordilheira dos Andes, que tem no Chile também. O Chile, então, tem muitas áreas inóspitas, Cordilheira dos Andes ou também o próprio deserto do Atacama. Já o Brasil não tem esse tipo de obstáculo. Falando agora sobre as características dos fusos horários, ou seja, vamos voltar a esse conteúdo agora mais detalhadamente, para vocês entenderem como funciona e qual a necessidade dos fusos horários, certo? O fuso horário surgiu com a intenção da padronização do horário mundial, para haver uma maior velocidade da integração do mundo, com a velocidade do avanço tecnológico e do sistema de comunicação, ou o próprio sistema do comércio mundial, para facilitar o comércio entre os países, já que o mundo hoje em dia é muito mais conectado, ou seja, o mundo tem muito mais redes do que há alguns séculos atrás. O meridiano, que é tido como meridiano zero, é o meridiano de Greenwich. A partir dele, as horas vão ser somadas ou subtraídas. Quando eu estou na direção oeste, as horas são diminuídas. Quando eu estou na direção leste, as horas são somadas, ou seja, as horas aumentam. Aqui tem um exemplo como a Terra gira de oeste para leste, e automaticamente o fuso horário vai funcionar dessa forma: oeste negativo, leste positivo. Não interessa se eu estou no meridiano ocidental. Se eu estou aqui na faixa ocidental e eu estou indo para oeste, as horas vão diminuir da mesma forma. Se eu estou na faixa leste e estou indo para leste, as horas vão diminuir da mesma forma. Se eu estiver a leste e ir a oeste sem ultrapassar, aliás, pode até ultrapassar essa faixa aqui do meridiano de Greenwich, as horas vão ser somadas. Se eu não sair ainda dessa faixa, por exemplo, ocidental, e estou caminhando para leste, as horas vão ser somadas da mesma forma, certo? Então, não interessa o meridiano que eu estou, interessa a direção que eu vou, certo? Como calcular as horas pelas coordenadas geográficas? Bom, nós sabemos que a Terra é um geóide, a Terra é redonda, a Terra não é plana, certo? A Terra é redonda. Como a Terra é redonda, ele é um geóide,
ela, quando ela completa a sua rotação em torno do seu eixo, ela vai ser igual a 360 graus, ou seja, quando a Terra completa a sua volta por si mesma, pelo seu eixo, vai ser igual a 360 graus. Esse 360 graus dividido por 24, que é as horas que nós temos durante os dias e noites, ou seja, quando a Terra completa sua rotação por ela mesma em torno do seu eixo, 24 horas. Eu divido esse 360 por 24, vai ser igual a 15, ou seja, cada 15 graus é igual a 1 hora. 15 graus, 1 hora, certo? Perigo, alerta, presta atenção. Foca aqui. 180 ou 180 leste ou 180 oeste. Longitude é sempre até 180 graus. De 0 a 180. Não é mais que isso, não é menos que isso. Certo? Da mesma forma que latitude até 90 graus. Latitude norte até 90 graus. Latitude sul até 90 graus. Não mais nem menos que isso. Vai para o próximo. Sobre a linha internacional da data. A linha internacional da data, ela fica exatamente na faixa oposta do meridiano de Greenwich. Ou seja, ela vai ser o final, ela vai ser a zona ali dos 180 graus de longitude. Ela que vai determinar a mudança da data. Por exemplo, se eu estou nessa faixa leste, vai ser um dia a mais do que na faixa oeste. Então a linha internacional da data, ela é a de mudança de data entre os hemisférios, certo? Hemisfério leste e hemisfério oeste. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre os fusos horários brasileiros. Como a gente sabe, o Brasil é um país de dimensão territorial continental, um país muito grande, e o que determina o fuso horário é o tamanho de leste para oeste, ou de oeste para leste, tanto faz. Mas o Brasil tem uma peculiaridade diferente dos outros países. Ele é um país extenso de norte a sul e extenso de leste para oeste. Então, como ele tem uma zona territorial muito grande, isso faz com que o Brasil tenha vários fusos horários. O Brasil tem mais de 2 fusos horários, o Brasil tem 4 fusos horários. Então quer dizer que determina junto com a extensão territorial do nosso país. Devido à longitude do nosso país, nós temos 4 fusos. Nós temos um fuso aqui que não está demarcado, porque esse fuso é o fuso 2, que pega somente ali as faixas de ilhas, né? As ilhas que nós temos, a ilha de Fernando de Noronha e assim sucessivamente. E a partir dessa UTC aqui, que é a Universal Time Coordinate em inglês, mas são as coordenadas geográficas que nós sabemos aqui em português, vai determinar praticamente toda essa zona aqui central do nosso país, que é a zona que fica ali a Brasília, Distrito Federal. Ela é tida como nosso horário principal, o horário principal do país, o horário de Brasília, já que é a capital e é a zona que abrange mais estados. Posteriormente, nós temos a UTC-4 aqui, que é essa pintada de verde, que abrange 5 estados. E por último, nós temos a UTC-5, ou seja, 5 horas de diferença a partir do meridiano de Greenwich, que ocupa ali a zona do Acre e alguns municípios do Amazonas, certo? Do estado do Amazonas. Bom, qualquer dúvida a respeito desse conteúdo ou de outros conteúdos, eu deixei aqui meu e-mail para a turma e também deixei meu Instagram, o Instagram que eu criei para todos que tenham dúvidas poder conversar comigo por ele, certo? Depois eu vou postar mais conteúdos aqui, posteriormente, os conteúdos que nós vamos estudar por essa plataforma. Se vocês têm algum comentário, alguma sugestão para fazer, vão lá no GeoAulas ou no meu e-mail e respondam para mim lá, certo? Muito obrigado e até a próxima.